A nota divulgada ontem pela alta cúpula da petralhada é um primor de exercício de nazifascismo, de desrespeito às instituições, de achincalhe ao regime aberto, livre e democrático que o Brasil vive nesse momento, e uma conclamação à intolerância, ao autoritarismo, à tirania, né? É uma nota arretada. Eu estou guardando, eu estou com a cópia dela aqui para guardar para o futuro, para mostrar para os jovens do futuro o tipo de gente que está no comando desse país, nesta altura do século XXI. A nota, essa merda aqui, é assinada pela direção nacional do PT, composta de 13 tabacudos. O primeiro da fila, a primeira assinatura, é o presidente, aquele que a gente já conhece aqui, o Rui Falcão, que diz que não houve desvio de recursos públicos, é o ganhador do prêmio Óleo de Peroba desse ano de 2012. Essa direção nacional que assinou, esses 13, é dominada, é controlada, é pau-mandado do seu Zé Disseu. Até hoje ele é quem manda nessa chamada, como é que chama, meu Deus? É o comitê central. Não é à toa, não é por acaso, que na nota todinha, o único nome citado textualmente é exatamente o dele. O do condenado Zé Disseu, o chefe da sofisticada quadrilha. Essa coisa aqui, que devia ter sido escrita em papel higiênico, é uma tentativa sem sucesso, absolutamente sem sucesso, de avacalhar com o Supremo Tribunal Federal e mais uma investida contra a liberdade de informação, a liberdade de imprensa desse país. Ao excretar descaradamente, assinarem embaixo a mentira de que esse Zé Quadrilheiro, Zé Disseu, foi condenado sem prova, esse povo está botando em dúvida a inteligência de nós outros, viu? De que sabemos, que conhecemos a cachoeira abundante de prova que pesa contra esses guabirus aí que foram condenados. Um placar de 8-2, rapaz, não é nem para merecer contestação, nem muito menos nota. O ministro Luiz Fux, um dos componentes do Supremo, semana passada ele deu uma entrevista na qual ele disse o seguinte, que o julgamento tem sido técnico, não há nenhum enfoque político no julgamento do mensalão. Só como detalhe, só para lembrar, o ministro Fux foi nomeado em 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, quando o processo dos guabirus já estava em andamento. Na atual composição do Supremo, dos 8, 5 ministros foram nomeados por Lula e 2 foram nomeados por Dilma. O dos 5 nomeados por Lula, um já está se aposentando, o ministro Aires Brito, que, para quem não sabia, foi militante do PT, foi filiado ao PT, foi candidato a deputado federal pelo PT de Sergipe, entre outras coisas. O fato é que o seu Lula desconhece totalmente a Constituição. Ele deve ter pensado com ele mesmo que ministro era um cargo de confiança, que o seu ocupante lá, ou que ele nomeasse para o Supremo Tribunal, tinha que obedecer às ordens dele, né, o favor que ele fez de indicar para o cargo. Que, aliás, é o cargo mais bem pago do serviço público, o mais alto, além do grande prestígio que ele confere. O salário dos ministros é que servem de parâmetro para o restante de todos os outros poderes. Sem ter a menor ideia, né, o seu Lula, do que sejam os 3 poderes da República, harmônicos, independentes, como diz a Constituição, uma coisa que ele nunca leu, evidentemente. Ele pensou que ele podia fazer no Supremo o que ele faz na Petrobras, o que ele faz no Banco do Brasil, né, de aparelhar todo mundo, jogar a companheirada lá para perpetuar aquele projeto do PT de se perpetuar no poder. Quebrou a cara, foi ótimo, foi uma quebrada de cara que valeu para a cidadania e para a banda decente desse país. Vou encerrar essa postagem lendo uma frase do ministro Aires Brito, que está se aposentando, após a merecida aposentadoria, numa entrevista que ele deu na semana passada, quando a repórter lhe perguntou sobre qual foi a decisão mais importante que ele havia tomado durante o exercício do seu cargo de ministro, qual foi a coisa mais importante, ele respondeu textualmente o seguinte, eu anotei aqui:
eu diria que a mais importante de todas as decisões, a mais importante de todas, foi a que deu pela plenitude da liberdade de imprensa. Por quê? Porque pela liberdade de imprensa ocorre no país o que há de mais importante, mais essencial. Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. Responde pelos excessos que cometer, mas não pode ser podado por antecipação. Vou repetir um trechinho. Pode dizer, quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja. Foi o que a cúpula do bando da petralhada fez. Disse o que quer que seja na forma de merda e mentira, nessa nota. Elite conservadora e imprensa golpista, um cacete. Tá aqui para vocês.